Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Aqui quem vos fala é seu amigo Charles Campos. E hoje, no nosso podcast, a gente tem aqui uma convidada muito especial. Mas antes de eu estar falando dela, eu quero pedir aí, compartilhe, curta, comenta, tá? O espaço está aberto, você pode estar falando, pode estar perguntando, tá bom? Aqui a gente dá a liberdade aqui para você perguntar mesmo, tá bom? A gente tem toda a liberdade. E eu quero agradecer, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus para a gente estar aqui mais uma vez, mais uma noite aqui com o nosso podcast. A gente deu uma modificada no estúdio, né? Vocês já devem ter notado a diferença já. E a gente vai estar melhorando mais. Vamos estar fazendo mais coisas aí para poder estar melhorando o nosso cenário, o nosso podcast. Eu quero dar uma boa noite aí ao meu diretor Adair Moreno. Boa noite, Adair. Ô, Tá na Charlão, escuta? tô aqui, Charles. Boa noite Boa a todos. noite. Que Deus abençoe, viu, Charles? Charles, você ficou bonito na tela aqui, rapaz. Rapaz, você viu aí? Não é? Você ficou em Full HD, rapaz. Ah, nós tá melhorando. A gente tá transmitindo em Full HD. Em Full hein? HD. Estamos ao vivo pelo Facebook também, viu? Pelo Facebook também. Isso, canal do YouTube e Facebook da TVNC Digital. TVNC Digital. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. E a gente estamos aí. Se Deus É quiser, a isso aí, gente vai valeu. estar abrindo mais espaço ainda. É isso aí, Estamos vai lá. crescendo. Eu quero falar aqui da minha convidada. Quem está comigo aqui hoje é a Bispa Heloísa Ramos. Boa noite, Bispa. Seja bem-vinda. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com vocês, né? Nesse podcast abençoado. Deus abençoe sua vida, Charles. Deus abençoe ao nosso pastor Adair Moreno também. Vamos estar com vocês. É um prazer poder estar recebendo. Eu agradeço por ter aceitado o convite de poder estar aqui, poder estar contando o seu testemunho. Né? O seu testemunho, eu conheço partes dele e eu sei que é um testemunho muito forte. Vai ser algo realmente muito forte. A Bispa Heloísa Ramos, ela é esposa do apóstolo Mauro Ramos, que está aqui, ó, nos bastidores aqui, o apóstolo Mauro Ramos acompanhando a esposa, nos prestigiando aqui também. E logo, logo nós vamos estar agendando aqui o apóstolo também. O apóstolo uma das grandes lideranças aí no estado de Goiás. E a gente vai estar falando um assunto muito importante sobre liderança. A gente vai estar agendando, vai estar postando o dia. E com certeza vai ser bênção também. A Bispa Heloísa Ramos, ela é uma das dirigentes, né? É a dirigente lá do Ministério Arca Mundial Church, né? Eu até trouxe aqui, ó, Daí, corta aqui na minha câmera, aqui, tá aqui pra mim, né? Eu até vim com a camiseta, ó, pra você ver, eu vim com a camiseta da Arca Mundial Church, porque Olha que foi bênção. foi a bispa que me deu de presente, É verdade, né? Deu é de presente. verdade. É verdade, que honra poder Pois é, ver aí você eu vestido. vim com a camiseta, né, para prestigiar, para honrar o ministério. O ministério crescendo. Ô, Bispa, eu vou começar, primeiramente, eu quero que você fale um pouquinho sobre o ministério, sobre a Arca Mundial Church, sobre um papel importante que você faz lá dentro, que é uma obra social, não é isso? Sim. Tem uma obra social ali importantíssima. Verdade. Queria que você falasse um pouquinho aí desse trabalho que você faz lá. Isso mesmo, nós fazemos um trabalho ali social. Quando Deus nos apresentou esse projeto, foi uma demanda muito grande que Deus colocou nas nossas mãos, porque as pessoas não vinham querendo só uma oração. Elas vinham querendo algo a mais. E às vezes, se você chegasse ali só para orar por aquela pessoa, ela estaria passando necessidade de um alimento, estava sem leite para dar para as crianças, sem uma comida. E Deus tocou no meu coração: filho, não leva só o alimento físico. Não leva só o alimento físico, leva o espiritual, mas também não leva só o espiritual sem o físico. Sem o filho. Foi aonde Deus começou a dar a demanda desse projeto, a Arca em Ação, que é onde eu levo também doações de cesta básica, roupas, brinquedos, né, para atender aquelas famílias ali. E agora nós vamos englobar, através da nossa convenção da CIPAF, um trabalho também com a nossa terapeuta que está conosco ali na CIPAF, para atender também essas crianças mães, porque tem muitas crianças ali que vivem em estado de vulnerabilidade, né, que os pais são separados. É igual lá no assentamento do Carolina, que a gente atende lá, são mais ou menos umas 30, 40 famílias
O ministério está localizado ali ali é setor São José. São José, São próximo José. ao Veracruz, ali, Próximo saída ao da oportunidade. Veracruz. Então vocês atendem ali todo aquele pessoal carente Sim. ali daquela região. Daquela região. Todo aquele pessoal ali, nós atendemos. E sempre eu gosto de estar fazendo as ações na época do Dia das Crianças, né? Na época do Natal. E eu tenho um trabalho que chama Natal com Jesus Sem Fome, né? Que é onde a gente faz um culto em ação de graça. Fazemos ali, nós levamos um alimento para as pessoas jantar ali com a gente, compartilhar ali. E aí também nós entramos com as ações de panetone, cesta básica, né? Toda aquela abrangência ali para atender aquele público ali, aquela demanda ali daquele pessoal que precisa, né? Que está ali precisando de algo, de uma palavra de Deus e também de um recurso para mudar aquela situação que eles estão vivendo no momento. É interessante, né? Porque é o papel da igreja, né? Sim. A questão de cuidar, além de cuidar da alma, do espiritual, mas cuidar do físico, Sim, né? Da parte social. É verdade. Né? A parte humanitária, né? É verdade. É interessante, porque o ministério de vocês se destaca muito nisso aí. A parte social. E eu queria também perguntar a Bispa, porque o Adair, corta aqui para mim, aqui, Adair. A igreja, ela tem um papel fundamental, que além do social, né, tem a parte também de cuidar do espiritual. E o Ministério Arca Mundial Church, ela tem um diferencial, né? Vocês trabalham muito na parte de libertação, né? O apóstolo Mauro Ramos é muito usado nessa área, na parte de libertação. Como que tem sido o agir de Deus na igreja lá, nessa parte de libertação? Tem muita gente lá que está conseguindo curas, milagres, porque eu tenho ouvido muita coisa boa lá da igreja. Um testemunho, né? Graças a Deus nós temos muitos testemunhos ali. Podcast que hoje aqui a gente vai falar muito de testemunho. Testemunho, milagres, né? As pessoas que estão nos assistindo aí, com certeza elas serão alcançadas através de algo que elas vão ouvir aqui e levar para a vida delas, e o Senhor vai agir poderosamente lá onde elas estiverem, nos assistindo, acompanhando. Nos assistindo. É algo muito poderoso e forte que Deus tem feito ali no nosso ministério, através dessa área da libertação e da cura. Porque eu costumo falar que nós temos corpo, alma e espírito. Se a gente cuidar só de um lado, vai perder do outro, alguma coisa vai faltar, né? E o apóstolo, Deus tem dado esse dom para ele, essa graça para ele, de trabalhar nessa área da libertação. Pessoas que chegam ali têm a vida transformada. Chega ali com vícios, com um casamento destruído, com situações difíceis passando na vida, precisando de uma cura que ela já procurou todo recurso, ela não encontrou. Então é algo espiritual. Porque às vezes é algo palpável que a gente vai no médico e resolve, né? Mas aí se você já foi no médico, você já caçou todos os recursos que tinha na terra, não encontrou, o recurso vai passar para o espiritual. Porque eu costumo falar que as pessoas hoje em dia, elas generalizam muito a situação dela, devido àquilo que ela está passando, ela não entende que aquilo ali é algo espiritual. Porque quando passa do natural, vamos dar um exemplo. Eu atendi esses dias uma moça que ela tem uma formação acadêmica muito boa, ela tem um consultório locado num lugar muito bom, tem pacientes, mas ela não estava se encontrando em muita luta. E eu falei para ela, o seu problema não é físico, o seu problema não é material, o seu problema já é espiritual. É algo além. E foi onde a gente entrou com o processo de libertação, de cura. É o que tem acontecido ali no nosso ministério. Qual é o dom que Deus te usa hoje? Porque o interessante é que o apóstolo tem o dom dele, sim, tem o ministério dele. É verdade. E a bispa tem o seu. É verdade. Qual é o seu dom hoje? O meu dom que Deus me usa é mais na área da cura. Da cura. E da revelação. Revelações profundas, divinas revelações de Deus. E o apóstolo é mais na área da libertação. Então o nosso ministério é um ministério completo, porque tem a libertação, tem a cura da alma e a revelação. Então se torna um ministério completo ali, onde Deus tem... E junta com o social, fica coisa maravilhosa que Deus tem feito. Nós temos ouvido muitos testemunhos, muitas pessoas falando daquilo que Deus tem operado lá, né? Através dessa obra, para a honra e glória do Senhor. Para honra e glória. Eu quis fazer essa pequena introdução falando sobre o ministério, porque eu tenho pessoal me perguntando, é a bispa que vai estar lá? Eu falei, sim. E ela vai estar falando do testemunho. Sim. Ontem mesmo aqui no podcast aqui do
Adair Moreno. Ô, Adair, o podcast ontem foi bom, hein? Ô, Charles, ontem Rapaz, bombou, viu? Mas ontem bombou, hein? Mas deu uma repercussão muito boa. Graças a Deus o povo tá aprendendo a nos acompanhar, né, Charles? É. E a gente vai melhorando a cada dia. E agradecer, já que você me chamou, a culpa é sua, que você que me chamou. Agradecer o feedback da galera aí que entra nas redes sociais. Eu já vou citar o nome Viu? do povo aqui, Já ó. entra O povo já tá, ó. a galera que entra aí nas redes sociais e fala comigo, fala, cara, tá bom. Ontem o áudio não tava legal, ontem o vídeo, a câmera tal, deu uma tremida. Né, o povo vê isso tudo, cara. O povo vê, E a gente vai ajeitando, arrumando. A iluminação não tá boa hoje. Já elogiaram a iluminação que disse que tá conseguindo esse rosto e Full HD e da Bispa também, viu? Eita, glória. Agora, tem que cuidar quando aparece, porque agora tá vendo, né? Isso que não chegou 4K ainda, hein? Chegar a 4K e pronto. Aí. Então, o que eu tava falando aqui, ontem no podcast do Adair Moreno, eu falei lá, falei assim, olha, amanhã vai estar a bispa lá comigo, e ela vai estar falando do testemunho poderosíssimo dela, impactante que eu falo, porque realmente é impactante. Mas antes da bispa estar falando, deixa eu só dar aqui os parabéns, né, para o pessoal que está aqui compartilhando. Filha do Rei, né? Parabéns, boa noite. Jaqueline, minha esposa, aqui, abraço, bispa, mandando um abraço. Beijo, Diaco, tô com saudade de você. Um dia como guerreiro, a paz do Senhor. Deixa teu nome aí, querido. Ivan Santos, Deus abençoe todos vocês. Reinaldo Pereira. É o nosso presidente da convenção. É o presidente da convenção, né? Isso mesmo. Abraço. Apóstolo, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a sua vida. Giovanni, paz do Senhor. Tem aqui né? Amém, bispa. Paola Mendes, boa noite. Reinaldo Pereira, que Deus abençoe meu apóstolo, meu vice-presidente. Também, né? O apóstolo agora ele é o vice-presidente, né, da convenção. Isso. Né? Foi passado agora, né? Isso. Rádio Novidade 99,9. Deus abençoe. Um abraço aí ao pessoal da rádio aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Brenda, boa noite. Gilberto Luiz, boa noite. Eric Caldas, né? Glória Esses a são Deus. Seguidores nossos. Sabrina Castelli, boa noite, uma benção. Ó, o pessoal já tá tudo entrando aqui, ó. Milena, amém, glória a Deus. Nilma Vanderlei, minha amiga, ó. Deus te abençoe, uma boa noite para você aí, que Deus abençoe toda a família aí, tá bom? Joy Daniel, boa noite. Pastor Valmez, a paz do Senhor. Né? Então aqui, o pessoal tá todo mundo falando aqui, todo mundo comentando. Daqui um pouquinho a gente vai citar mais aqui. Bispo, eu quero dar mais tempo. Ou você tá falando do seu testemunho. Eu queria que você começasse falando aí desde o começo, desde a sua conversão. Sim. Né? Tudo aí. Você tem toda a liberdade para estar falando aqui. Amém. Deus começou uma obra muito linda na minha vida, desde já jovem, né? Eu nasci num lar que era parte católica, parte espírita, e Deus sempre me mostrando as coisas, mas eu não tinha aquele entendimento espiritual para entender que aquilo ali é um propósito que o Senhor tinha para me usar, que Ele tinha uma chamada para mim. Eu demorei ainda um certo tempo para entender. Cresci num lar conturbado, meus pais separaram. Meu pai bebia, minha mãe trabalhava nas cozinhas das pessoas, levava a gente quando era pequeno, junto com ela. Então, muita conturbação. Um lar desestruturado. E eu fui crescendo ali daquele jeito, muito entristecida, angustiada, revoltada, né? Porque eu não entendia por que tanto sofrimento, por que aquela destruição dentro da minha casa. E hoje, com o passar do tempo, posso entender porque Deus tinha uma obra, né? Quando Deus nos chama, a gente passa primeiro por aquele processo dolorido para chegar onde Deus quer. E adolescente eu não queria trabalhar, mas eu também não queria estudar e vim embora para Goiânia, morar aqui em Goiânia, que eu disse que eu ia trabalhar e estudar, morar perto das minhas tias e irmãs da minha mãe aqui no Goiânia Viva, e vim para cá com 18 anos. E com 18 anos eu conheci um rapaz e me envolvi que esse rapaz morava com ele, nós montamos loja de celular na época. Deus permitiu a gente prosperar, e dentro desse período, no intervalo desse relacionamento que eu tive, eu voltei para Trindade. E quando eu voltei para Trindade,
Lá eu fui trabalhar com meu pai, minha mãe pediu pra mim não ir, e eu quis ir ter experiência de trabalhar com meu pai. Naquela época eu queria comprar uma motinha, meu pai ia me ajudar, e eu falei, não, então eu vou. E aí minha mãe, não vai, porque seu pai... Você sempre morou em Trindade. Sempre. Sua família é de Trindade. Isso, é toda de Trindade. Não vai, e eu teimando, não, mãe, eu vou, porque eu quero trabalhar lá, porque eu vou comprar moto, meu pai vai me ajudar, e fui. E naquela época, 10 anos atrás, estava tendo a política do Jandarro com o Ricardo Fortunato, estava tendo uma passeata lá, e eu trabalhava com meu pai como atendente telefonista lá na empresa que ele tinha, só que aquela empresa era uma empresa de fachada. E eu não sabia. E meu pai pegava e vendia armas. Ele vendia armas tanto para bandido quanto para polícia. E eles foram fazer um atentado contra o meu pai. Eles tentaram matar meu pai e atiraram em mim. Acertou em você. Acertou em mim, a bala pegou no fêmur. Uma parte, os médicos tiraram e a outra ficou dentro do fêmur. E eu costumo falar que Deus amarra uma corda na nossa cintura. E quando chega a hora, Mas ele a puxa. bispa tem essa bala alojada. Tá, até hoje. Até hoje. Até Ela hoje, não dentro do pode uso. ser retirada. Não pode ser retirada. Tá aqui, até hoje. E eu falo que Deus deixa as cicatrizes pra gente mostrar, pra poder contar o testemunho. Um espinho né? na carne, né? É, pra contar o testemunho. E aí, com 18 anos, eu fui marcada por Deus. Foi o primeiro encontro que eu tive com Deus, mas eu ainda não estava entendendo. O Senhor amarra uma corda na nossa cintura, chega um tempo que Ele puxa. Você pode fazer tudo que você quer. Mas quando chega um certo momento, Ele puxa, e quando você cai, você chega no fundo do poço, você vai entender. Se você olhar para cima, você vai ver que existe um Deus que ainda tem um propósito na sua vida. E ali foi muito conturbada aquela situação, porque eu, com 18 anos, uma jovem, vendo aquela situação, meu pai daquele jeito, quando eu levantei, que eu olhei, cheio de pessoas ao redor de nós, e eu gritando meu pai estava lá, agachado. Ele é bem moreno, ele estava amarelinho, até sem sangue na hora, do susto que nós levamos lá. E ele ficou sem ação. E aí nós fomos pro hospital. Quando chegou no hospital, ele veio conversar comigo. Eu falei pra ele, eu te perdoo, mas eu quero que você vai na delegacia e se entrega do que você tá fazendo de errado e para de fazer isso. E eu quero que você vá embora daqui, porque se você continuar aqui, eles podem matar você e pode prejudicar nós. E assim ele fez. Ele foi, mas ele não parou de vender o que ele estava vendendo. E passado alguns meses, eu ainda tava no hospital, porque eu fiquei um tempo internado. Eu saí do hospital. Quando eu cheguei, quando a FS chega, minha madrasta lá no portão chamando, que eles tinham feito uma operação, tinha prendido meu pai. Vai eu com cadeira de roda na casa do meu pai, que eu cheguei lá, aquele tanto de polícia fazendo aquela operação, que mostra só o olho deles, e veio um policial falar comigo, e ele era cristão. E ele levantou o capuz e disse assim, você crê em Deus? Eu falei, eu creio. Mas eu cria num Deus que não era um Deus vivo. Eu cria num Deus morto. Eu não tinha intimidade com Deus. E aí eu peguei e falei pra ele assim, eu creio em Deus. Ele falou assim, pois é. Porque Deus tem um plano muito grande na sua vida, na vida do seu pai. Isso foi um policial que falou pra você lá quando você foi fazer o reconhecimento. É. E ele falou, ele tem um grande propósito na vida de vocês. Vai pra igreja. Porque eu vou falar pra você, nós entramos aqui na casa do seu pai hoje, ele nos recebeu a tiro. E nós nunca saímos sem matar. Eu tava com a arma apontada pra atirar nele. E eu escutei a voz de Deus falando comigo que tinha um propósito na vida dele. E na sua vida. Que não era pra você fazer isso. Aí eu fui pra casa. E falei com a minha mãe, mãe, me leva na igreja. Mas eu não quero ir na igreja católica, eu quero ir na igreja evangélica. E eu fui na igreja na cadeira de roda. Quando chegou lá, não foi nem o pastor que orou pra mim, foi o obreiro. Mas você frequentava a igreja católica? Eu frequentava e ia na evangélica às vezes, que minha mãe me levava também, sim. Quando era pequena. E aí eu sempre tive aquele, porque quando era pequeno eles levavam a gente naquelas colônias que tinha de férias, escolinha dominical, que eles faziam durante as férias, então eu já tinha esse costume. E na esquina da minha casa tinha uma igreja evangélica, eu ia muito. E eu chorava quando eu era pequena. E fui pra igreja, quando chegou lá o obreiro orou por mim, não foi nem um pastor. E quando ele parou pra orar por mim, ele disse assim, se você tiver fé, você vai sair daqui andando. Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje. E aí eu falei pra ele, eu tenho fé. E naquela hora eu fechei meus olhos e disse, Deus, se o Senhor é na vida desse homem, e realmente, Pai, o Senhor é vivo, como eles falam, como eles pregam, opera na minha vida. E aí ele me levantou e segurando nas minhas mãos e orou comigo. E eu saí lá andando, segurando na parede com um pouquinho de dificuldade, mas saí andando. E fui embora. Só que ainda eu não estava sabendo discernir que Deus estava me chamando. Porque
Porque quando eu levei aquele tiro, foi Deus me dando um grande livramento, me dando mais uma chance e me chamando para a obra dele. E eu continuei nesse relacionamento com esse rapaz, voltei para Goiânia e eu ficava dividido entre a igreja e as festas. Entre a igreja e as festas. Só que chegou um ponto que Deus não estava deixando mais. Eu ficava desinquieto, eu ia para aquelas festas, mas eu não sentia mais nada. Eu falava, vocês que não Era isso que eu quero te perguntar, te interrompendo só um pouquinho. A pessoa, quando ela tem um chamado, ela tem um dom, Deus incomoda, você se sente incomodada. Sente. Eu sentia muito incomodado. Mesmo antes dela ir para a igreja, mesmo antes dela conhecer, sabe o que é o evangelho, o que é uma igreja, antes da conversão, aquele dom já incomoda a pessoa. Sim. Isso é verdade mesmo. É verdade. E eu já me senti incomodada, só que no início eu senti incomodada, mas eu conseguia ainda ir pro mundo, só que chegou um momento que ficou um conflito interno. Deus queria que eu fizesse a vontade dele, e o diabo queria me colocar no mundo, e eu ficava aquele conflito interno. E chegou num ponto que eu não estava dando conta mais de ir para essas festas, de acompanhar a pessoa que estava comigo, então o mundo dele falava mais a mesma linguagem do meu. E aí ele ia para as festas e eu ia para a igreja. Ficou assim. Até que Deus pôs um ponto final. Deus falou, não, eu não aceito mais vou mostrar para você que você é uma flor no meio do lixo. Que eu tenho um grande propósito na sua vida, que eu vou te tirar dessa situação e vou te apresentar o que eu tenho reservado para você. Só que eu não estava entendendo, eu estava aquele conflito indo contra a vontade de Deus. Deus queria que eu fizesse a vontade dele, mas eu estava querendo as minhas paixões, as minhas vontades. Mas não era o propósito que Deus tinha para mim. E quanto mais eu orava para esse rapaz, mais ele aprontava, ele traía, ele bebia, ele fazia as coisas, ficava pior a situação. Eu sempre dou um exemplo quando alguém vem me perguntar, falar para mim assim, sobre um relacionamento, eu falo assim, você quer saber se esse relacionamento é de Deus? Se quanto mais você ora, mais a pessoa piora, desista. Porque já é Deus te mostrando que não é do Senhor isso. E isso não é só relacionamento. Às vezes você quer comprar uma coisa, você quer abrir um estabelecimento, você quer tomar uma decisão, você tá olhando ali. É Deus dando resposta, né? E tá indo tudo contra aquilo. Contra. Você tá pedindo ao Senhor uma direção, uma resposta, e tá cada vez mais piorando. E eu fazia campanhas e campanhas para Deus transformar essa paz, para Deus restaurar, e as coisas só pioravam. E chegou num ponto que eu tava com depressão, eu tava pesando 150 quilos, eu tava sem, assim, aquela pessoa sem identidade, aquela pessoa sem propósito. Às vezes tem pessoas que estão assistindo, tá desse jeito. Tá uma pessoa sem propósito, sem direção, sem rumo, sem meta de vida, eu tava desse jeito. E eu cheguei um dia, deitei no chão do apartamento onde eu morava, e detalhe, eu morava em apartamento, em condomínio fechado, eu tinha moto, tinha carro, eu tinha 2 lojas, eu tinha dinheiro no banco. Eu tinha aquilo que uma pessoa que tá no mundo queria, mas eu não tinha paz. Eu não tinha alegria, eu não podia desfrutar aquilo que eu tava vivendo. E ninguém sabia o que eu tava passando porque eu não falava. Eu escondia. E os que sabiam também não chegavam perto de mim para poder me dar um toque, falar. E eu tava ali preso dentro daquela situação, até que chegou um dia que eu tomei uma decisão. Eu fui numa igreja pequenininha na rua da minha casa. Quando eu cheguei lá, o pastor começou a falar tudo que eu tava passando. E eu falei, mas esse pastor tá dentro da minha casa, ele tá sabendo de tudo que eu tô vivendo. E ele começou a falar e eu comecei a chorar. E ele falou assim, hoje Deus vai te dar força para você tomar uma decisão. Você nunca tomou na sua vida. Porque Deus tem um propósito, Ele tem uma obra com você. E Ele foi falando. Ele tem um casamento preparado para você, Ele tem filhos preparados para você, Ele tem ministério. Isso já tem quanto tempo? Isso tem... Que eu me converti com uns 20, 21 anos. Só que para me firmar ainda demorou um período. Demorou um tempinho. Aí quando eu casei com a apóstola, eu tava com 25 anos. 25. E aí, ainda teve a parte que eu dei trabalho pra ele, que eu vou chegar lá, a parte da conversão tudo certinho, né? Certo. Que eu vou chegar lá, do casamento, né? Pra Deus fazer a obra completa. Mas demorou mais ou menos uns 5 a 6 anos. Pra Deus fazer a obra completa mesmo. E aí, eu peguei e tomei uma decisão. Liguei pra esse rapaz, falei pra ele, vem buscar suas coisas, eu não quero mais esse relacionamento. Ele zombou de mim, ele não acreditou. E eu tomei decisão, e eu ia pra igreja porque eu ainda tinha sentimento por ele, eu ainda bebia, eu ainda tinha umas coisas que não era propósito de Deus na minha vida, né? Toda bagunçada.
E eu fui pra igreja, falei, Deus, eu vou te servir. Eu vou fazer a sua vontade. Mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Da água pro vinho e me dá um casamento e um homem preparado pelo Senhor. Eu não vou escolher mais com o meu dedo. Eu quero que o Senhor escolha. Porque todas as vezes que eu escolhi deu errado. E eu fiz uma carta para Deus. E eu fiz um propósito com o Senhor. Que eu ia só de serviço para casa, da casa para serviço. Que eu não ia mais nem em festa que me chamasse. Que eu queria que Deus fizesse uma diferença na minha vida. Porque eu estava cansado daquele sofrimento que eu estava vivendo. E aí assim eu fiz. Eu ia só pro serviço e pra igreja. Aí eu fui me envolvendo muito com a igreja. Fui me envolvendo com as coisas de Deus. E quando é um belo dia, um casal de amigos em comum, meu do apóstolo, me liga me chamando pra ir na igreja deles. Que era no pé do monte. Do Monte do Serrinha que eu conheci o apóstolo. Monte do Serrinha. Pé do Monte do Serrinha que eles moravam. E a igreja deles, eu acho que era setor Pedro Ludovico, se não me engano. Me recordo direitinho aqui. Era naquelas imediações. E eu fui. Ela falou assim, vem aqui na minha igreja, que tem um homem de Deus pregando aqui, pra você receber uma palavra e tal, insistindo. E eu tava nessa época na igreja, que eu era líder de célula e tinha muitas ocupações, e eu não queria sair, que eu era muito envolvido com as coisas da igreja lá. E eu, não, tô ocupado, e ela assistindo, eu fui. Quando eu cheguei lá, tava lá, pregando o apóstolo. Aí que eu olhei nele, eu falei, nossa, pensei assim, nossa, esse homem é um homem de Deus, né? Fiquei lá sentado escutando a palavra. Daqui a pouco uma voz me disse assim, ele vai ser o seu esposo. Eu falei, será que eu tô doida? Não tá certo não. Falei assim, Senhor, se esse é o que o Senhor tem preparado pra mim, e isso já tinha 2 anos que eu tava indo pra igreja, as pessoas que me conheciam ficavam assim, você não vai casar não? Né? Ficava aquela perguntando, você não vai casar não? O que aconteceu que você nunca mais arrumou namorado? Eu falei, tô esperando em Deus. Boa pergunta, né? Pergunta. Você não vai casar, não? Aí casa, você não vai ter filho, não? É desse jeito. Aí começa as cobranças, né, Aí Jorge? Não, a Daí tá rindo aqui, ó. Mas só emendando as perguntas. Tem alguma pergunta aí, Daí? Fica à vontade. Não, deixa ela concluir. Eu tô. O negócio tá bom aqui, viu? Ai, gente, é uma benção. Aí eu olhei pra ele assim, aí essa voz falou comigo que eu fiz prova com Deus. Eu falei assim, se realmente é isso, Senhor, ele vai terminar esse culto e vai vir aqui conversar comigo. Aí terminou o culto, ele foi lá falar comigo. Ele desceu do altar e veio. Aí ele falou assim, Deus me mostra que tem uma maldição sentimental na sua vida, que Deus quer quebrar essa maldição, eu posso orar por você? Aí eu falei, pode, orou. Aí eu pensei comigo assim, tem uma maldição, né? Tem uma maldição que você quer quebrar? Quer pegar pra você, né? Pensei comigo e fiquei rindo. Fui embora, e eu fui embora conversando com Deus. Que eu morava lá em Trindade, eu tinha uma vizinha na época. Saí de lá e fui embora pra casa conversando com Deus, fazendo prova. Senhor, se é ele amanhã, e eu vou falar, ele vai falar comigo, e fui fazendo prova com Deus. Se eu for lá no culto, o Senhor vai me dar confirmação. E fui fazendo prova. E aí eu tinha uma pastora que eu ia atrás da Coca, que Deus usa ela tremendamente revelação. E eu falei assim, eu vou lá naquela pastora, porque se for ir, ela vai falar, né? E fui naquela pastora. Quando cheguei lá, eu abri a porta da igreja, era uma porta de vidro, e entrei, ela falou assim, ei, mulher de Deus, o noivo chegou. E a carruagem também, Deus vai preparar tudo pra vocês em 6 meses. Aí eu falei assim, será que ela tá falando comigo? Aí pus a mão assim, ela falou, eu tô falando com você, não duvida, porque Deus contempla o seu coração. Fui embora. E aí falei assim, vou lá no culto de novo, né? Ver aquele profeta pregar lá. Fui no culto. Quando terminou o culto, ele falou assim, eu quero falar com você. Falei assim, tá bom. Passa o telefone pra nós fazer uma corrente de oração. Sei que tem. Eu falei, tá bom. Passei. Telefone. Aí ele pegou e falou assim, que dia que você vai vir no culto de novo? Eu falei assim, eu vou vir tal dia. Que parece que era 2 vezes na semana o culto. Aí ele falou assim, tá bom. E o dia que você vier, eu quero falar com você. Aí eu falei, tá bom. E fui embora. E esse homem mandava oração. Nossa, ele parecia... Era 2 por 36 que ele orava. E aquele trem me irritava, porque eu ainda não era muito convertido em liberta. E eu falava, nossa, que homem chato. A hora 24 horas, parece uma oração. Acabou, né? Aí falei assim, mas eu vou lá. Nessa igreja deles, vamos ver o que vai dar. E fui, né? Quando eu cheguei lá, ele teve o culto normal. Aí eles me chamaram pra ir na pizzaria. Aí foi com eles nessa pizzaria. E quando terminou, ele veio. Aí ele falou assim, qual que é o seu propósito de vida?
Aí eu peguei e falei assim, meu propósito de vida é servir Jesus, é ter uma família, e fui falando, né? Aí ele pegou e falou assim, pois é, Deus falou pra mim que você vai ser minha esposa. Eu olhei na cara dele, falei, o quê? Tinha 3 dias que eu tinha visto ele. Ele falou, Deus falou pra mim que você vai ser minha esposa. Pegou na minha mão assim e falou assim, vamos orar pra casar? Aí eu fiquei olhando nele assim, fiquei assustado. Eu falei, tá bom, vamos orar. Peguei minha moto e fui embora pra minha casa. E fui no caminho pensando, esse homem não é certo, porque... ou eu que não sou certo também. E concordei com ele. Porque ele falou... me viu a 3ª vez, vamos orar pra casar. Ele chegou numa certeza, uma autoridade espiritual. E falou, menino, com posicionamento super forte, né, mano? Aí tá bom, fui embora. E aí ele me mandava oração, tinha vez que eu dormia. Isso aqui é ter intimidade, não, Adair? Vou falar com vocês aqui, ó. Agora tem intimidade, hein? Mas, ô, Bispa, primeiro que eu tô aprendendo, eu tô aprendendo legal aqui, viu? Uau, além Adair, o próximo casamento é o seu. Tô aprendendo esse negócio que tô aprendendo, Thiago. Né? O apóstolo, tá vendo? O apóstolo mesmo em off, ele vai dando aula pra gente aqui. A pergunta que eu tenho pra fazer pra Bispa é... Sim. Quando Deus, por exemplo, ele diz pra você que você seria esposa dele. Sim. Né? E Deus já tinha falado com você também, né? Sim. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando Deus fala com um, Deus obrigatoriamente Deus fala com o outro, Deus geralmente fala com os dois. Uma sintonia com porque assim, às vezes. É interessante a pergunta aqui. Às vezes a gente ouve muito isso aqui, Charles, fala assim, Deus falou isso e isso. Eu já escutei demais que eu vou casar com você e eu olho e falar, pô, mas ele vai falar comigo também, já que eu sou outra parte. Né? Pode acontecer isso? Eu acredito que a revelação ela tem que ter evidências. Igual no meu caso, eu estava pedindo prova com Deus e Deus estava confirmando tudo que eu estava falando. E aí Deus também falou com ele. Então ficou uma coisa assim. Porque quando ele chegou em mim para falar para mim assim, vamos orar para casar, para mim já foi uma grande confirmação que Deus estava no negócio, que Deus tinha falado com ele. Porque como que um homem te vê pela 3ª vez, não sabe nada de você, não teve nenhum contato ali físico nem nada, só conversa e fala que você vai ser a esposa dele. Então, automaticamente, Deus tinha falado com os dois. Deus tinha trazido confirmação pra mim e pra ele. E detalhe, dias antes de eu chegar na vida dele, ele tava no monte chorando e orando porque ele tinha sido traído, passado pela mesma situação que tinha passado. Eu tinha sido traída e ele também tinha sido traído. Ele não queria saber de mulher. E um profeta, segurando na Bíblia, porque não dava nem pra ver a mão dele de casado ou solteiro, falou pra ele assim que Deus tava mudando aquele cenário, tinha trazido ele de São Paulo, porque tinha poucos dias que ele tinha chegado de São Paulo, e que estava entregando uma nova aliança no dedo dele. E ele disse que ele não queria, que ele estava sofrendo de amor. Interessante. Pela outra lá. Ele ainda estava pedindo pra Deus. Eu conheço o apóstolo já tem uns 10 anos. Não, apóstolo, acho que tem uns 10 anos. Eu me lembro o dia que ele me ligou. Ele falou pra mim assim, olha, eu tô em São Paulo, aconteceu uma coisa bem triste aqui comigo, eu tô voltando pra Goiânia. Foi bem nessa época que eu conheci. Eu me lembro disso, eu tava no trabalho, eu me lembro que ele me ligou. Porque naquela época a gente trabalhava, né, era na política, né, uma coisa nesse sentido, eu tinha uns outros amigos, outros pastores, e eu me lembro disso, eu me lembro dessa situação dele aí. E ele não queria de jeito nenhum. Então eu acredito muito assim, que Deus ele confirma quando verdadeiramente é o propósito. Porque tem gente que fala assim, você é pra mim, mas é porque a pessoa tá te querendo, né, mesmo. Mas tem que ter uma evidência, uma revelação. Mas aí tem que ter uma confirmação. Tem que ter uma comunicação dos dois lados. Agora a pergunta. Agora essa aqui eu quando eu era solteiro, o nosso pastor passava o maior medo na gente, né? Vocês têm que orar pra Deus preparar, porque senão vai dar ruim. E ele tinha uma frase que ele falava assim, ó: se você não ora pra certas coisas importantes, você acaba se tornando resposta de oração. A pergunta que eu te faço é essa: você acha que você foi resposta de oração? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu acredito que sim, que eu fui uma resposta de oração. E assim, eu vejo que foi tão lindo que daqui a pouco vocês vão entender que realmente o nosso casamento foi um propósito de Deus, tanto para a vida do apóstolo, eu na vida dele, como ele na minha. Hoje eu digo que ele, 90% do ministério dele sou eu e 90% do meu é ele. Porque eu dei muito trabalho para ele também. Dei muito trabalho. Eu vou contar a parte aqui que Deus preparou o nosso casamento para mim entrar nessa parte do preparo que Deus fez na minha vida para juntar nós dois para fazer a obra de Deus. Porque até então eu não entendi o propósito.
Eu não entendia, eu era crua de igreja, eu era crua de obra, eu era crua de Deus. Eu tive que passar vários processos de libertação, vários processos com Deus, várias dores na minha vida para me entender o que Deus tinha realmente propositado para nós dois, porque até então eu não entendia. Mesmo que tinha acontecido tudo isso, eu ainda não tinha tido aquele verdadeiro encontro com Deus para entender o que Deus realmente queria fazer na nossa vida. E aí tá bom. Passamos isso, nós oramos e noivamos dentro de 6 meses, como Deus tinha usado aquela profeta para falar. O Senhor preparou tudo do nosso casamento, tudo. Desde as alianças que foi Deus usou meu pai para dar, até os móveis e a festa da igreja. A festa da igreja, Charles, foi um tempo tão interessante que o meu vestido de noiva, quando faltava um dia para o casamento, eu não tinha o vestido. Não tinha o vestido. E uma irmã da igreja descobriu que tinha um vestido dentro do bazar da igreja, um vestido de noiva. E quando ela falou assim, que ela tinha um vestido pra mim, ela chegou no culto à noite, ela tinha lá no canto, ela falou assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, você não tá querendo casar, não? Aí eu falei, não, irmã, não é isso não, porque o meu sonho é casar de noiva, e eu não tenho vestido. Ela pegou e ficou assim, parada, pensando, ela falou, uai, tem um vestido ali dentro do bazar da igreja. Quando ela falou assim, a gente é meio incrédulo, eu pensei, vai ser um vestido horrendo, né? Que ela vai trazer. E ela chegou com aquele vestido dentro no saco, aqueles que guardam vestido, e ela abriu com aquele zíper. Quando ela abriu aquele vestido todo bordado, a coisa mais linda, eu fui lá, experimentei, só precisava fazer uns ajustes. E nossa festa de casamento, Deus levantou 12 padrinhos. Cada um chegou e falou, um falou, eu vou dar a mesa, outro eu vou dar o bolo, outro eu vou dar a janta. Nós ganhamos tudo. Nós ganhamos o dinheiro para viajar da lua de mel, nós ganhamos. Foi tudo ganhado. E nosso casamento foi uma benção. Uma benção. Até na época, o Frederico Michel, que era assessor do governador, foi padrinho do nosso casamento. Então foi assim, tudo preparado por Deus. E detalhe, uma semana antes, eu saí com a minha mãe, de moto, nós passamos na porta de uma casa, tinha uma caixa de prato, daqueles pratos de porcelana. Até hoje eu tenho esses pratos lá em casa. E nós paramos e perguntamos, de quem é essa caixa? Aí a mulher falou, não sei, não é minha não. Nós batemos no portão e perguntamos, não é minha não. Aí minha mãe falou assim, Deus deve ter mandado pra você. E eu peguei aquela caixa de prato, levei embora. E virando a outra rua, achei um sofá de couro, novinho, jogado na porta de uma casa. Então assim, Deus preparou tudo pra nós. E eu me lembro que nós passamos, assim que nós casamos, nós moramos numa casa que a casa não tinha água. Eu tinha que ficar indo lá na minha mãe pegar a garrafa de água, que é a garrafa de Coca-Cola, pra jogar na casa, pra jogar no vaso. Então, assim, nós passamos muita luta no início do casamento. E fora que se levantou, parece assim, demônio da rachadura do inferno pra nós não casar. Foi se levantando, assim, demônio pra nós não casar. Só que Deus tudo trazia uma confirmação. Do mesmo jeito que tinha as lutas, Deus ia confirmando que Ele tinha um propósito pra nossa vida. E aí, nós fomos congregar na igreja Assembleia Canaã do nosso pastor Márcio Roberto lá de Trindade, que tem até uma rádio lá, um abraço para ele. Roberto, amigo meu lá, abraço aí o pastor Márcio. Uma benção. E aí nós ficamos ali o período anterior até nós casar, e depois que nós casamos, aí nós ficamos lá com ele até um ano de casado, e aí nós pedimos a benção. Ele foi uma pessoa que nos ajudou muito, tanto espiritualmente como em tudo na nossa vida, assim. Ele dava cesta básica pra nós, que na época nós não tinha condição financeira boa, né? Então ele ajudou muita gente. E aí chegou um período que nós chegamos nele falando, pastor, nós não vamos ficar porque Deus tem uma obra pra gente, o apóstolo tem um ministério da libertação. E ele falou, não, eu compreendo e eu sei que o apóstolo realmente tem esse ministério. E nós viemos embora pra Goiânia. Quando a gente veio pra Goiânia, nós fomos morar no Goiânia Viva. Aí eu ainda não tinha filho. E eu chorava muito, porque eu queria ser mãe. Aí chegou um ponto que eu falei para o apóstolo assim, você já tem seu filho do primeiro casamento? Eu não posso ter filho, porque o meu ventre é estéril, que eu já tinha feito tratamento e não engravidava. Aí ele falou, não, mas se Deus deu você para mim, Deus vai nos dar filho, porque o apóstolo é um homem de muita fé. O apóstolo é um homem de muita fé, assim, uma fé que é para poucas pessoas. Ele falou, nós vamos para um monte, Deus vai te dar. Nós subimos aquele monte do Mendanha ali, orando, pedindo a Deus. E aí com um ano de casado, Deus deu Samuel Davi. E o diabo intentou a minha gravidez inteira.
Pra mim não gerar o Samuel Davi, porque minha placenta ela ficou aberta. E aí ele dizia assim pra mim, o segredo da nossa vitória e pra Deus concluir um milagre na nossa vida, e essa criança no seu ventre, é nós orar. E a gente ia pro monte, eu sei que tem uma subida lá assim, e eu subia aquela subida, o povo pegava no meu pé e falava assim, você não pode, você tem que ficar de repouso. E eu falava assim, não, eu vou sim pra oração. E a gente ia orar. E aí Deus permitiu a gente ter o Samuel Davi, né? O Samuel Davi nasceu debaixo de uma promessa na nossa vida mesmo em oração. E eu lembro que eu tava muito triste no monte. E chegou uma irmãzinha, bateu assim no meu ombro. E ela disse, por que eu com um barrigão? Por que você tá triste, tá chorando assim, minha filha? Eu falei assim, não, porque meu filho vai fazer 4 meses de gestação, não tem nada dele. Ela falou assim, mas será que Deus que te deu a promessa não pode te dar o filho? Ou não pode te dar o filho, não pode te dar o enxoval? Aí eu disse assim pra ela, pode. Ela falou assim, pois é, então creia. Que Deus vai dar tudo pra você de 2. Deus vai entregar tudo pra você de 2. E você vai ter pra dar, vender ainda vai sobrar coisa. Eu falei assim, eu creio, amém, fui embora. Porque naquela época eu não podia trabalhar, eu era muito bom em vendas. Eu vendia muito bem roupa. Só que, como minha placenta estava aberta, eu tinha que ficar em casa, eu tinha que ficar de repouso, eu não podia trabalhar. E Deus já estava também fazendo um molde para me chamar para a obra. E eu me recordo que eu humilhava muito o apóstolo, porque eu falava assim para ele assim, eu sou empresária, eu não vou sair para lá para as pessoas. Eu vou ganhar o que com isso? Ele falava assim, não faz isso, porque Deus um dia vai fazer você depender dele para tudo. E eu falava assim, não vou depender não dos outros não. Aí ele falava assim, vai. Porque eu não entendi ainda o ministério que Deus tinha para nós. Quando chegou um certo período, o Senhor começou a trabalhar numa forma da minha vida que eu não conseguia vender roupa mais. Eu não conseguia vender roupa, eu não vendia. E aí o apóstolo também, Deus não queria mais que ele trabalhasse fora. Um dia eu xinguei ele de vagabundo preguiçoso. E falei pra ele assim, você fica esse negócio, ele não quer trabalhar. E saí com ele pra entregar currículo na rua. E Deus não deixava nenhuma porta abrir pra ele. E nós viemos embora. Eu fui pra casa e ele pegou e falou assim, eu vou dar uma volta. Saiu chorando. E aí passou poucos minutos, esse homem voltou. E voltou feliz. E eu falei, uai, você já chegou? Você não saiu pra procurar serviço? Aí ele pegou e colocou um dinheiro na mesa. Naquela época eram uns R$1.500. E aí eu já mudei. Nossa, meu bem, onde você achou esse dinheiro? Quem mandou pra você esse dinheiro? Onde você arrumou? Ele falou assim, Deus colocou pra mim na minha conta. Você nunca mais vai duvidar que eu sou um homem de Deus. A partir daquele dia, eu nunca mais me levantei contra Deus igual eu me levantava. E aí nós começamos a depender só da obra do Senhor. E até hoje nós vivemos só da obra de Deus. E olha que o apóstolo tem 2 carteiras de trabalho cheias. Ele trabalhou em vários lugares. Eu também vendia muito bem. Eu nunca trabalhei para o homem, para os outros. Eu sempre trabalhei para mim. Eu sempre tive minhas coisas. Eu fui sacoleira, eu tive loja de celular, loja de roupa. E hoje nós vivemos 100% da obra. Deus nunca deixou faltar. Eu já vivi tantas experiências com Deus, Charles. Vocês estão nos assistindo, pastora Dailton. Muitas experiências com o poder de Deus assim na nossa vida, de coisas de acontecer assim. Amanhã é o último segundo do segundo tempo. E o Senhor fazer assim no último segundo. Nós dormir sem dinheiro e acordar com dinheiro. Nós dormir chorando ou sem algo para comer e no outro dia acordar farto. Então eu já vivi muitos milagres da parte do Senhor, mas eu dei muito trabalho para o apóstolo porque eu confrontava muito. E eu não queria entender o propósito que Deus tinha na vida dele, porque Deus queria ele 100% para a obra. E eu queria que ele trabalhasse, eu queria que ele dividisse o tempo dele. Eu não queria que ele se dedicasse 100%. Eu entendo que muitos pastores têm chamado para trabalhar e estar na obra, mas tem pessoas que Deus chama integralmente para a obra de Deus. Porque um exemplo, qual a obra que Deus deu para o apóstolo fazer de libertação? Quantas vezes já aconteceu isso eu estando casada com ele, porque quando nós casamos ele ainda ficou os 2 anos trabalhando? Pessoas ligar e ele falar assim, eu não posso ir porque eu tô indo trabalhar. E a pessoa ficar lá manifestada, lá quebrando a casa. Então não tem como, não tinha como ele dividir. Só que para eu entender isso, e os primeiros meses, quando ele falou assim, e eu também falei para ele, agora vamos ficar só na obra de Deus. Nós comíamos arroz branco, porque Deus nos provou. Mas depois que passou aquele primeiro período, Deus começou a honrar
a honrar. E um dia Deus falou pra mim: você não vai pedir nada pro seu esposo. Tudo que você precisar, você vai pedir pra mim. Porque eu sou o seu patrão, você trabalha pra mim. Eu vou te honrar. Eu não fiz você abandonar a loja, abandonar suas coisas pra poder ser humilhada, não. Em lugar de humilhação, vou dar dupla honra pra você. E eu tenho um mistério comigo que tudo que eu escrevo no papel e eu oro em cima, Deus me dá. Tudo. Seja conta pra me pagar lá de casa, da igreja, seja coisa que eu quero adquirir, que eu quero comprar, eu escrevo e eu oro e o Senhor me entrega. E assim, as coisas que Deus me traz pra me falar pras pessoas, de revelação, é algo que acontece muito rápido. São como se fossem decretos de Deus, não do Senhor. Porque eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Mas o Deus que está em mim, e através da intimidade que eu tenho com Deus, Ele fala e Ele cumpre rápido. Ele cumpre rápido. São poucas profecias que o Senhor me deu que não aconteceu. A maioria delas, quase todas, 100%, o Senhor cumpriu. E assim, foi coisas extraordinárias. Inclusive, esses dias para trás, tem um jovem da nossa igreja. Ele trabalhava de funcionário da empresa, trabalhava no sol quente. E eu falei para ele assim: meu filho, Deus me mostra que os seus dias para estar nesse sol quente, trabalhando desse jeito, tá contado. Porque Deus me mostra você dentro do escritório. Deus vai te dar uma gerência com ar-condicionado. Olha o que Deus fez. Olha o que aconteceu. Aí ele falou: amém, bispo. Poucos dias depois, o dono da empresa perde a empresa. Separa da mulher, perde a empresa e manda ele embora. Só que no momento ele não perguntou, questionou nada. Nem eu, nem a revelação, e nem Deus. Passando-se alguns minutos, alguns dias, aliás, pega o menino, chega lá na igreja todo feliz, gritando: bispo, o senhor falou, aconteceu, meu patrão conseguiu reaver a empresa e me entregou a gerência. A partir de hoje eu não vou ficar mais só que eu sou um gerente. Isso foi coisa assim, menos de um mês que aconteceu. Menos de um mês. E aí, eu acho muito linda a forma de Deus agir, que Deus tratou de mim assim, de um jeito que até a água eu precisava pedir para Deus. Porque eu era muito assim, aquela pessoa que confiava na força do meu braço. Confiava naquilo que tinha na minha conta bancária. E aí eu comecei a depender da fé. E a fé é depender daquilo que você não tem ainda nas suas mãos. Daquilo que você não vê. Daquilo que vai chegar para você. Você passou a acreditar no sobrenatural e deixar de acreditar em si mesmo. Em mim mesmo. E no natural. Porque eu acreditava no meu trabalho, no que eu ganhava, no que eu via. Se eu ver essa água aqui, eu tô tomando ela. E hoje, é uma coisa tão impressionante que Deus, ele me veste. Deus, ele me calça. Deus, ele veste o Samuel Davi. Deus, ele veste o apóstolo. Inclusive hoje mesmo. Hoje mesmo eu estava na 44 para buscar a camisa pro apóstolo de loja que veste ele. Que Deus preparou, que eu consegui. Que veste ele. E tava lá para buscar vestido para mim em lojas. Que me veste. Inclusive eu quero mandar um abraço para a irmã Jô da Zakira Modas. Que é uma das lojas que veste oficialmente eu. Meus vestidos, né? Esse aqui não, mas as coleções que eu sempre tô vestido é ela que veste. Inclusive também queremos mandar um abraço por Montares lá da Lux Field, que também veste o apóstolo. Então assim, Deus começou a preparar coisas para cuidar de nós de um jeito, assim, em tudo. Desde o que comer, na gasolina, no que vestir, em tudo. Só que para chegar nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, foi muito show. Um processo. Um processo árduo. Até eu entender que Deus realmente tinha aquilo ali para nós. Eu parar de confrontar o apóstolo, eu ter prazer em orar pelas pessoas, eu entender a minha chamada. Eu entender que Deus me chamou e que se eu cuidar do reino dele, ele vai cuidar de mim. Porque eu acredito muito que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Ele não deixa faltar nada. É uma dependência de Deus. Eu quero interromper aqui a Bispo um pouquinho. Eu quero falar aqui do Café Goiás. Né, daí o Café Goiás hoje aqui parece que tá bom, hein? Café aqui parece que tá bom. Aqui vai o café também, Bispo. Tá uma delícia. A Bispo não toma café, né? Eu não tomo. Mas nós estamos tomando Café Goiás, que delicioso, viu? Obrigado ao nosso amigo Rômulo, viu? Tá aqui, ó, na câmera aqui, ó. Aí, aqui, ó. Olha lá, o apóstolo disse que toma, ó. O apóstolo toma o café dele e dela. Não zerou. Pois é, então, eu quero fazer, na verdade é uma pergunta, são duas perguntas em uma, né? Sim.
qual que é o maior milagre na sua vida e qual que é o maior milagre que Deus já usou na vida de alguém, né? Mas antes de você responder, eu quero mandar um abraço aqui para Lauanda Cristina, né? Ela fez aqui uma pergunta e eu vou esperar você responder, depois eu vou falar a pergunta que ela fez aqui. Tá bom. Então, respondendo aqui a pergunta do Charles, o maior milagre, na verdade foram muitos, mas o que eu considero o maior milagre que Deus fez na minha vida foi eu gerar meus filhos. Eu considero que esse foi o maior milagre. Aliás, você está gestando o segundo. E agora eu estou gestando o segundo, debaixo de uma promessa, depois de 2 abortos. Para uma mulher que era estéril. Isso. Desenganada pela medicina, não podia ter filho. Deus entregou o segundo Felipe Miguel agora. E o Felipe Miguel foi uma promessa. Eu falo que ela foi maior que a do Samuel, porque em menos de um ano eu tive 2 abortos, que as gestações foram só até os 2 meses, e elas não prosperavam. Não segurava. Então o médico falou pra mim assim, o que aconteceu com você foi um milagre, porque esse tanto de aborto que aconteceu com você já tinha problema pra gerar. Teve o Samuel Davi, que foi um milagre. Mas você já tinha problema pra gerar. E agora vem o Felipe Miguel, em uma gestação tão tranquila, que eu não tive nenhum tipo de problema de saúde, nenhuma complicação. E assim, até agora eu já ganhei praticamente tudo pra ele. Desde o berço, guarda-roupa, cômoda, roupinha, tudo pra ele. Inclusive agora tem um chá de flauta que eu vou convidar vocês pra estar lá dia 19, dia 7 de abril, conosco, né? Comemorando ali um chá de flauta que eu nem ia fazer, o Senhor me surpreendeu e preparou esse chá de flauta pra mim também. Então assim, Deus cuida dos mínimos detalhes. Então o meu maior milagre que eu tenho pra falar são vários, né? É a minha conversão, é quando Deus me livrou desse tiro, livrou meu pai. É a libertação do meu pai, que hoje, pra honra e glória de Deus, não tem processo na justiça mais nenhum. Depois de 10 anos, Deus, através das minhas orações do apóstolo, além de nós ganhar a alma dele para Jesus, não tem mais nenhum processo no nome dele na justiça. Deus libertou ele não mexe mais com esse tipo de coisa. É uma coluna no meu ministério, no ministério do apóstolo, na nossa casa, na nossa vida. É uma bênção do meu pai. Elcio, acho que inclusive ele deve estar nos assistindo. Irmão Elcio, Deus abençoe sua vida. Deve estar nos assistindo. Beijo, pai, Deus abençoe sua vida. Então, assim, são testemunhos que Deus já fez na nossa vida. O ministério foi debaixo de oração. Quando nós começamos na área da nossa casa, eu vendi uma bolsa que eu tinha ganhado na época de marca, e aluguei a sala, uma salinha pequenininha, que você foi o que deu as primeiras cadeiras para nós, você lembra, né? Lembro. Você já que foi usado ali para dar as primeiras cadeiras que nós tivemos no ministério, né? Quando nós começamos, vocês conhecem a nossa história de quando nós começamos. Então foi assim uma reviravolta que Deus fez na nossa vida. Uma reviravolta. Carro, nós andava de moto, nós vendemos a moto, nós fizemos um voto diante do altar, Deus nos deu o carro. O primeiro carro nosso, e depois o carro nós tínhamos que ficar mais empurrando ele, mais carregando ele do que ele nos carregando. Nós fizemos um voto, Deus deu um carro novo, né? Então foi tanto assim, são tantos testemunhos que eu tenho para contar. Quando Deus nos colocou na TV, nós tínhamos R$1, R$5.000, que era o que nós pagávamos por mês na época da pandemia. Impacto da Fé, Impacto da Fé. Aliás, né? Então, assim, são muitos. Você tá lá, né, com o podcast, né? Impacto da Fé, tá lá o podcast. São muitos testemunhos para contar. A bispa também. Aí você foi. Seu, né? Sim. O meu deu uma paradinha agora por causa da gestação. Vou estar retornando agora em julho. Mulheres curadas para curar. Isso. Em julho siga tá lá de volta. Nosso canal em julho tá de Mesmo volta. dia, horário, qual que é? Sexta-feira, às 8 horas da noite. Sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai estar anunciando aqui a reestreia do podcast. E aí, você perguntou também qual foi o maior milagre que eu vi acontecer na vida de alguém. Na vida de alguém. Qual foi o maior milagre que Deus te usou para... Na verdade, tem dois. Tem dois. Tem de uma moça, que ela é filha da irmã Irene, talvez a irmã Irene esteja nos assistindo, mas se ela não tiver, depois eu vou mandar para ela assistir, que a gente citou aqui o testemunho dela. Um beijo no coração da senhora. Quando a nossa igreja era no Goiânia Viva, sem sei lá onde nós começamos, quando nós abriu aquela outra maior, que acho que você também recorda dela, e uma irmã lá, que ela tinha uma caminhonete, mas o esposo dela, a irmã Irene. E ela tinha 2 filhas, ela tem 2 filhas, a irmã Fran, e a outra filha dela, que eu esqueci o nome agora, que foi a que aconteceu o milagre. Acho que é Geisiele o nome dela. E aí a irmã Irene fazia muita campanha na igreja. Um dia a gente estava no monte, fazendo uma campanha para a filha dela, que não é a Geisiele, é a Franciele. Para ela passar no vestibular, que ela queria ser biomédica na época.
E nós estávamos lá orando, o Senhor falou para mim assim, fala para minha filha que hoje eu não estou abençoando essa filha dela que está aqui, mas estou abençoando a que está longe. E eu estou entregando um bebê no ventre dela. Mas eu quero que você faça o ato profético com ela. Ora na barriga dela. Uma senhora que é a mãe dela. É algo loucura você falar aos olhos humanos. E eu pus a mão na barriga da irmã Irene e falei, irmã Irene, Deus mandou falar para a senhora algo que eu acho que a senhora vai até assustar, mas é o que Deus mandou falar, só que vai acontecer. Que Deus não está abençoando a Fran agora, nesse momento, mas está abençoando sua outra filha. Que a promessa é para ela lá. Que Deus vai dar um filho no ventre dela. E aí eu coloquei a mão e orei e fui embora. Passando-se alguns dias, chegaram a menina eufórica de alegria na igreja. A filha dela tinha 7 anos de casada, louca pra ser mãe, nunca tinha tido filho. E depois que eu orei, ela engravidou. A netinha dela tá com uns 3 anos, 4 anos, por aí. E Deus deu uma menininha pra filha dela. Então foi esse um milagre assim, impactante, até da forma que Deus me usou pra falar. Que eu usou pra falar que a mãe não foi nem com a filha. A mãe teve fé e a filha gerou. Foi um milagre assim, extraordinário. E o outro milagre que teve também muito impactante foi na vida da mãe da doutora Nora da irmã da Ana Maria, a irmã Ana Maria, que é a dona Laura. Ela estava com câncer no pulmão. E Deus, na época, o apóstolo estava fazendo nessa mesma igreja uma campanha do suco de uva, que era para as pessoas serem libertas, ser curadas de enfermidades libertas. Tinha pessoas que vomitavam sangue, obra de macumbaria nessa campanha. Uma campanha muito forte. Quando a gente estava no setor de Goiânia Viva, no templo de lá. E aí o apóstolo falou para ela tomar aquele suco com fé, acho que era 7 terça-feiras. E essa irmã foi curada desse câncer que já estava corroendo o pulmão dela. Então assim, eu já vi inúmeros milagres, mas esses dois são 2 milagres assim que tocou muito, que foi muito forte. Mexeu que bastante, Deus fez. Né? Que você realmente viu o agir de Deus, né? É interessante. Eu quis dar muita ênfase ao podcast hoje sobre a questão de milagre, testemunho, né? Que era algo que eu queria estar trazendo para cá. E glória a Deus. E a pergunta aqui que a nossa irmã tá fazendo aqui, Lauanda Cristina, ela pergunta o seguinte: Bispo, o que acontece quando uma pessoa recebe uma profecia, passa o tempo e não se cumpre? É uma pergunta que muita gente faz. Né? Faz. Aí ela completa aqui: será que não foi de Deus? O que está acontecendo hoje, Bispo? As pessoas ela não estão sabendo esperar o tempo de Deus, o processo de Deus, ou realmente tem as profecias que não é Deus que está falando? Aí tem várias situações, né? Vai depender da profecia, vai depender também, igual você falou, às vezes a pessoa está muito ansiosa, está deixando Deus agir, ou também nessa outra parte que não vem da parte de Deus, porque às vezes a gente, uma coisa que o apóstolo sempre fala, a gente tem que tomar cuidado para quando Deus não revelar algo para a gente empolgar do nosso ser humano emocional e querer falar mais do que Deus mandou falar, né? E eu acredito que a revelação ela tem que ter uma evidência, como eu falei agora. Ela tem que ter uma evidência, um exemplo. Se eu falar para você que Deus vai fazer uma obra no seu casamento, tem que haver um milagre no seu casamento, se eu te der uma revelação do seu casamento. Se eu te der financeiro, tem que acontecer algo e tem que ter uma evidência rápida para que isso aconteça, para que isso acontecer. Já aconteceu 2 situações, até comigo mesmo recebi revelação que não aconteceu. E também já aconteceu comigo um exemplo, que aconteceu esses tempos para trás. Eu não tenho casa própria ainda, porque eu optei primeiro construir a igreja e depois a minha casa. Foi algo, um desejo no coração, que Deus tocou no meu coração. Só que, porém, Deus me usou para a irmã Kênia lá de Sérios, que às vezes ela está assistindo, ela assiste muitas das coisas que eu faço. Ela é muito grata por Deus ter me usado na vida dela. Que Deus falou para mim sobre a casa própria dela. Que Deus ia dar a casa própria dela, que ia ser uma casa assim, 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 com tudo melhor. E ela disse que naquele dia que eu tinha falado para a maridade, eu falava para ela, este tinha um lote que não ia haver construção. E passando alguns dias, Deus proveu o recurso, ela já está lá na casa dela, a coisa mais linda, a casa, tudo muito melhor, tudo feito de porcelana nas paredes, coisa linda. E eu não tenho casa própria. Charles, deixa Fala eu... daí. O Bispo, só vira o microfone que... Não, o contrário, virado para você.
É porque ele tava caindo e eu virei pra lá. Aí, é porque o povo tá ligado aqui, falou assim, ó, o áudio tá um pouco longe. Aí eu olhei e falei, é o microfone, desculpa interromper. E eu não tenho casa própria, então eu poderia indagar, nossa, mas como, né? Eu não tenho minha casa própria e Deus me usa pra poder... Porque é a questão da fé. E eu também acredito muito assim, Charles, respondendo a pergunta da nossa irmã mais enfatizado do que ela perguntou. Um exemplo. Duas coisas que eu vejo muito dentro da igreja. Não que seja o caso dela e eu vou chegar no ponto que ela perguntou. Será que não foi de Deus? Porque ela não cumpriu? Vai chegar no que ela quer entender. Não que seja o seu caso a primeira parte, mas vai chegar no que você quer entender. Tem pessoas que elas entram na igreja, elas entram com tanta fé, com tanta convicção que Deus vai fazer algo na vida dela, que já aconteceu isso várias vezes, que a pessoa foi uma vez no culto e ela foi abençoada. Porque ela chegou ali com muita fé que aquele milagre ia acontecer na vida dela. Então, automaticamente, a fé dela, Deus tocou e operou um milagre. Já tem pessoas que elas chegam com muita incredulidade. Qual foi o milagre que Deus agiu rapidamente, que Deus te usou e rapidamente se cumpriu? Um milagre que Deus me usou, que rapidamente cumpriu, foi uma irmã que Deus colocou 100 mil na conta dela. Ela foi no 100 culto. mil. Ela foi no culto numa terça-feira. E na quinta-feira ela retornou no culto falando que Deus tinha colocado um dinheiro na conta dela, que ela queria devolver o dízimo. Só que ela não foi fiel 100%, mas o Senhor cumpriu. Mas foi rápido. Foi rápido. 2 Foi dias rápido. só. 2 dias. Foi coisa assim extraordinária. E da obreira Laíde, agora recentemente da nossa igreja, o Senhor me deu uma revelação que eu fiquei assim, de boca aberta, até eu fiquei, Deus, não me deixa ser envergonhada, não. Olha como que foi a profecia, a revelação que Deus me deu. Porque quando Deus me usa, Ele fala aqui no meu ouvido. Ou eu escuto a voz dele dentro da minha mente, mas eu não vejo uma visão. Uma visão igual nós estamos vendo aqui. Tem gente que diz que vê a visão, né? Eu não vejo, eu escuto aqui no meu ouvido, ou dentro da minha mente, o Senhor fala no meu coração. Fala isso e isso para essa pessoa. Mas, ô bispo, eu te fiz uma pergunta. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta ao inverso. Já aconteceu de Deus falar para você para poder profetizar um milagre na vida de uma pessoa e foi passando ali o tempo, foi demorando, já chegou de você indagar a Deus, eu falei assim, mas senhor, Sim. o senhor falou comigo Sim. que ia acontecer, mas até agora não aconteceu. Sim. O que foi que aconteceu? Já aconteceu Sim. isso com você? Sim. Já teve 2 situações. Uma situação... Outra pergunta que muita gente também pergunta, questiona, Sim. né? Aí voltando, só pra me concluir que eu não terminei, eu vou falar isso aí. Aí eu falei assim, obreira Laís, Deus me mostra que a senhora vai mudar de casa, só que a irmã tem uma casa própria. A irmã tá com nós 4 anos, Charles. Aí eu falei, Senhor, eu não vou falar isso pra ela, não. E Deus falou, ele fica Mas até a casa dela, é, que eu falo? aí Deus ficou me confrontando, sabe aquela coisa quando eu te quieto, eu falei, eu vou falar, tá bom. Aí pegou, eu falei assim, minha amada, Deus manda te dizer que Deus vai tirar a senhora daquela casa e vai te dar uma casa nova. Aí ela falou assim, bispo, eu creio. Tá bom. E foi embora. Quando chegou no domingo, isso aí concluiu a porque isso foi na terça-feira, no domingo ela chegou no culto, contando. E eu saí da igreja, o apóstolo falou assim, bem, misericórdia, o que você foi falar pra a irmã? Ela tem a casa dela própria. Eu falei, bem, uai, eu falei o que Deus mandou. Tá bom. Aí quando chegou no domingo, ela chegou, bispo, vou falar uma coisa pra senhora. O que a senhora fala acontece rápido. Aí eu já fiquei assim, esperando ela falar, porque eu tava até reflexiva. Aí ela falou assim, a minha cunhada chegou lá, porque a cunhada dela mora na frente, ela mora no fundo, só que é separadinha assim. Falando pra mim que o pessoal da prefeitura teve lá e falou que se nós não quiser perder a casa, nós tem que vender a casa. Por causa de IPTU, trem, né, que tem muito tempo. E o meu marido falou que nós vai comprar uma casa nova. Já tá até olhando, né, FGTS, fundo de garantia dele, que é pra me escolher uma casa. Aí eu falei, amado Deus, quando ele falou, ele cumpriu. Eu não queria te falar que eu tava com medo, porque você tem sua casa própria, tá vendo? A gente não pode teimar com Deus. Então já aconteceu situações comigo que eu falei, demorou pra cumprir, e teve coisas que não cumpri, mas foi poucas vezes. Foi tipo 10% de 100%. A maioria das vezes cumpriu. E eu fiquei chateado, indaguei a Deus e questionei. E já teve situações também que demorou, mas aconteceu. E já passou tempo e depois aconteceu aquilo que Deus... Já aconteceu de você não entregar o recado e Deus cobrar? E cobrar e cumprir. E acontecer com a pessoa. Aconteceu isso com meu irmão.
Deus me deu um sonho com ele. E eu também, sonho meu, demora a sonhar, mas quando o sonho acontece. Deus me deu um sonho com ele deitado numa cama, segurando a mão no peito assim, e pedindo socorro. Só que, na verdade, não aconteceu com ele, aconteceu com um sogro. O sogro infartou e tava segurando o peito, deitado no sofá assim do lado dele, era com o sogro. E ele me mandou um áudio desesperado, pedindo oração. Minha irmã, me socorre, olha para o meu sogro. O meu sogro teve um infarto aqui pertinho de mim, deitado aqui, segurou no peito, ele me contou. Aí naquela hora me deu aquele pesar, porque Deus tinha me dado o sonho e eu repreendi, mas eu não falei, eu não quis falar. Entende? Eu não quis falar. E aí aconteceu. Então, assim, tem coisas que a gente não fala e acontece. E aí um dia Deus falou pra mim, eu fiquei doente. Deus falou, para de não exercer o chamado que eu te dei. Você tem medo, você não fala, você acha que é de você. E eu quero te usar. E foi. E eu teimei e eu adoeci. E teve uma situação que aconteceu, que foi de uma blogueira muito famosa aqui dentro de Goiânia. Deus me usou para falar uma revelação de uma traição do marido dela. Ou algo que eu não queria falar. Mas Deus me usou para poder restaurar o casamento deles. E foi um casal que Deus nos usou, eu e o apóstolo, para ajudar a restaurar o casamento deles. Então, já teve muitas situações que já aconteceu. Então, no caso dessa irmã aqui, pode ser que às vezes ainda não chegou o tempo. Se ela ficou com o coração dela muito aflito, para Deus cumprir o que ela quer, não chegou o tempo ainda. Ou pode ser, ela tem que olhar a evidência do que está acontecendo na vida dela e do que a pessoa falou, para ver se tem evidência. Porque às vezes a pessoa fala da carne, não vem de Deus. Ela tem que observar a revelação. O que foi falado para ela. E ver o que está acontecendo no decorrer do tempo, né? Porque pode ser que vem de Deus, que vem do Senhor, e que Deus está ainda provando o coração dela para entregar. Porque Deus demorou 2 anos para entregar meu casamento. E eu estava orando. E tinha muita profecia, muitas pessoas falando. Mas eu tinha que suportar 2 anos. Mas tem gente que não é 2 anos, tem gente que é 5, tem gente que é 10, tem gente que é 6 meses. Porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. Não é o tempo nosso. Então, assim, são algumas situações que acontecem, ela vai ter que observar. Se aquela profecia tem fruto, tem evidência do que foi revelado para ela. Como que você vai observar? Se alguém falar para mim, eu estou passando muita vergonha no meu casamento. Está repreendido em nome de Jesus, mas dando um exemplo. E eu vou e revelo, olha, Deus está visitando sua casa hoje, está entrando no seu casamento. Você tem que observar. Se depois daquela profecia, se realmente aconteceu, se teve algo que melhorou, teve algo que sugeriu para aquilo que foi falado ali, para pelo menos caminhar, né? Agora, se não teve, tem que observar. Se foi algo que veio da carne daquele profeta, se é com a pessoa, se a pessoa não está com um posicionamento que tem que estar, está faltando algo. Então são vários critérios que é ligado, né? Tem que saber o que foi, né? Tem que saber o que foi revelado para ela, né? Pra gente ter um entendimento maior. O interessante é que vocês que estão à frente lá desse ministério, lá da igreja, da Arca Mundial Church, vocês têm todo cuidado com quem vai entrar ali dentro para pregar. Sim. E assim, questão, eu falo assim, é porque tem gente que o pastor em si, ele não dá, não tem aquele cuidado, não tem muitas vezes uma direção, e coloca qualquer pessoa para estar pregando, aí ela revela ali que não é de Deus, acaba, né, saindo para pós, acaba prejudicando o próprio desviando, ministério, né? Desviando. O apóstolo, pelo que eu conheço, ele tem todo esse cuidado, né? Vocês não sim, na verdade estão sempre na direção de Deus, colocando pessoas certas ali para estar falando. Sim, na verdade hoje a gente tem esse cuidado porque vocês fizeram agora uma festividade que foi o aniversário da igreja, não é isso? Foi o aniversário da igreja, o ministério. Não, foi o evento de mulheres, o meu congresso Mulheres Curadas para Curar, o 4º ano. O aniversário da igreja agora em maio. Convidado ali, vocês tiveram todo um cuidado para estar escolhendo ali, para cantores, pregadores. Orado durante um mês, eu orando em cima disso. Hoje tá difícil, né? Tá. Daí mesmo é um cuidado que eu e o apóstolo sempre tem tem muito cuidado com isso, porque devido
nós ter tido rebeliões na nossa igreja, ter tido perca de ministério, porque até isso nós passamos. Que isso nós vamos contar em outra situação. Então fez a gente ter muita cautela. Hoje mesmo, quem prega mais no nosso ministério é nós dois. Porque quem É tem muito um difícil dom, nós trazer alguém de fora. e isso que eu ia falar. Porque Até porque a gente tem uma forma de trabalho, né? tem uma forma diferente. de trabalho. É porque como vocês, o apóstolo tem o dom dele, a bispa tem o seu dom, né? Então, assim, raramente vocês querer trazer alguém de fora, porque Deus já está usando vocês dois. Sim, sim. Né? Aí, e devido a isso que você falou, pessoas falar coisa da carne, pessoas tirar proveito em cima das pessoas, a gente evita de estar levando. A gente prefere a gente mesmo estar levando a palavra e não estar colocando muitas pessoas. E quando a gente leva, tem que ser direcionado mesmo por Deus mesmo. Igual quando eu fui fazer Tem o congresso, todo um cuidado. o Senhor, eu orei um mês para Deus preparar a pregadora que ia trazer a palavra. Então foi uma pessoa da minha confiança, que é a pastora Leida, da Márcia, que eu já conheço. Então, assim, a gente evita muito de estar levando. Até porque também a gente já tem o nosso trabalho que a gente já faz nos cursos determinados. A gente geralmente leva no aniversário da igreja, mas aí a gente leva um cantor. Já tem uma programação anual, né? Isso. Do ministério. Mas pra gente estar levando assim pra pregar mesmo é raro. É mais nós mesmos. Não é aquela igreja que a gente tá sempre levando pessoas pra pregar. E tem Fala aí, também, Daí. desculpa eu interromper, e só complementar, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim. E tem também o estilo da igreja, né? Isso. Nem todo mundo combina com o estilo, Isso, né? Porque isso. senão quebra muito isso aí. É verdade. E Foi causa, aquilo que eu falei É no verdade. começo do podcast. Às vezes a gente prega uma coisa que a Vocês pessoa têm um prega estilo- outra, É, né? e causa mais- Outra linguagem. Revelação, causa mais interpretação. conflito, né? Do que. Isso. A pergunta que eu tenho para te fazer, na verdade, me fizeram aqui no WhatsApp, por não Sim. ter coragem de perguntar lá, é o seguinte. Pergunta para a bispa: eu posso orar e pedir a Deus e uma pessoa para mim e especificar os detalhes Eita, agora eu vou falar. meu Deus. né, especificar detalhes e mais importante do que isso, eu posso confiar que Deus vai me responder? Você chegou. Pediu para eu identificar, eu vou Que respeitar aqui. maravilha! Só não pode Ela exagerar no falou pedido, né? Eu algo quero um loirinho, do olho tremendo. azul. Tremendo. Não só como pode, mas sim deve especificar. Foi uma carta que eu fiz pra Deus. Eu queria um homem alto, né? Dos olhos claros, mais velho. Pedi tudo especificadinho. Um homem carinhoso, um bom pai, tudo detalhado. Porque Deus é detalhista. Você tem que pedir mesmo, você tem que especificar. Você tem que orar em cima. Foi o que eu fiz. E por isso que Deus me deu meu galegão ali, ó. Foi tudo especificadinho. Você tem que pedir, especificar e orar em cima, que o Senhor vai cumprir. E não é só na área do casamento, né? Qualquer área. Exatamente. Você falou, eu quero, vamos supor, eu quero um negócio, eu quero montar um negócio assim, eu quero na rua tal, quero no lugar tal. Isso. Né? Isso aí mesmo é intimidade, né? Intimidade Isso, com Deus. intimidade Para com você, Deus. pra você exigir, para você querer os detalhes, né? Qual o tempo aí, Adair? Já tá nos finalmente? Já tá estourando. Já está estourando já. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a cantora Vânia Soares. A cantora Vânia, eu tenho ela lá no Instagram, né? Ela é de Anápolis, né? Vai estar comigo aqui, viu? Vai estar aqui. Vai estar comigo aqui no mês Aí de abril, viu? É bem, essa cantora Vânia tem uns louvores aí muito bonito. Um abraço aí, viu, Vânia, para você, que Deus abençoe a sua vida. E agradecer a todos aqui que participaram, né? Muita gente aqui participou. O podcast hoje tá uma benção. O Bispa, vocês estão lá no Ministério e vocês estão em construção, né? Vocês estão com Sim. um projeto muito grande lá, Sim. tá, né? Nós estamos construindo. Embaixo vai ser a igreja, em cima a casa pastoral, né? É lá no setor mesmo, É lá no setor mesmo. No Jardim São José. lá no Jardim São Lá José. próximo, Santa Efigênia, que é bem na avenida lá mesmo do Jardim São José. Lá no Jardim São José. Eu quero, o apóstolo, eu quero encerrar com o apóstolo aqui, sentado do lado aqui. Vem cá, amor. Vem cá, apóstolo aqui, faça favor Vem aqui. cá, deixa eu mostrar Quero minha encerrar bênção o pra podcast vocês. aqui, porque a bispa hoje falou demais do apóstolo aqui, Vem cá, elogiou meu demais, né? Elogiou demais aí. Como é que tá a câmera aí? Como é que tá a câmera aí? Dá pra mostrar aí? Fica do ladinho da esposa aí. Aqui é meu Né? príncipe. A bispa falou. Aí, apareceu. A bispa, olha o o Samuel também tá príncipe, aqui, ó. Tá a também. família Príncipe toda de aqui. mamãe. Né?
A bispa falou muito aí do apóstolo, um amigo meu. E eu quero encerrar agradecendo a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, agradecer a bispa mais uma vez por ter aceitado o convite, né, de estar aqui. E a gente vai trazer mais vezes, a gente vai estar abordando outros assuntos, né? Estou à disposição com vocês. Se Deus quiser. E o apóstolo, obrigado, tá? Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. E eu quero encerrar, eu quero que você fale um pouco aí da construção da igreja, como que faz para estar ajudando, como que é. Já deixa aí os contatos, já deixa já o Pix para quem pode ajudar, tá? Fica à vontade, o microfone é seu. Aqui, ó, só colocar pertinho. Aqui a gente faz, né, daí? Aqui a gente ao vivo, a gente improvisa tudo aqui. Primeiramente, a graça e a paz a todos, que Deus abençoe Charles, pastor Daí Moreno, Deus abençoe, e a todos aí que estão aí sintonizados, né, no canal aí do YouTube, em toda a rede social, que Deus abençoe. Bom, a construção do templo, nós estamos aí reativando devido à chuva também, né, estava chovendo muito, está chovendo, né, ainda na verdade. E nós estamos precisando, contando aí com a sua doação para tijolo, areia, o que precisa, né? Coluna. Então, você que quiser nos ajudar, você pode entrar em contato no 62 98202 8089, né? É o WhatsApp pessoal que a gente está aí recebendo doações para a gente estar construindo. Vai ficar quase 200 mil a construção do templo, que vai ser a igreja, a casa de oração embaixo e a casa pastoral em cima, né? E nós não temos ajuda de governo, nossa igreja é simples, mas é cheia de fé, como foi falado aqui, como você conhece. Bonito sobre o lote, né? Sim. Tem também um testemunho, lote, né? Foi justamente o casal que a bispa estava... Hoje aqui é só testemunho e milagre. O casal que a bispa estava comentando, né, da revelação que Deus deu a ela, e o casamento foi restaurado, né? Pagaram passagem de avião para a gente ir para São Paulo, para voltar também. O primeiro dia que a bispa andou de avião, eu também. Eu até costumo dizer que foi maravilhoso esse dia, porque a bispa me agarrou assim do jeito. Eu falei, opa, meu Deus do céu. Hoje também foi forte demais, foi um viajar mais vezes. Hoje também deu uma coragem na chuva. Pegamos uma chuva ali no centro ali. Tava abraçadinho, falei, tem que ter mais chuva. Então, tava falando de guardar-chuva. Até já, inclusive as pessoas que quiserem convidar a gente também para pregar, a gente vai pregar, dar testemunho, palestra de casal também. Inclusive, toda vez que eu vou pregar, eu prego e ela revela, né? A gente dá o testemunho e é bênção de Deus. Eu quero levar o pastor daí para pregar na nossa igreja. Tá meio difícil a agenda dele, o homem é muito ocupado, é muito... É só marcar, moço. Eu largo tudo, corpo pra lá. Meu Deus, olha só, é forte. E aí a gente está aí à disposição do rei. Então ajude essa obra, porque a gente tem compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Deus, compromisso com as pessoas também, né? Então, se quiser ajudar, entre em contato com a gente no 62 98202 8089. É isso aí. Adair, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Charlão. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Agradeço aí aos ouvintes, agradeço ao apóstolo. Mais uma vez agradeço a bispa. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira vamos ter aqui o Braga, do Braga News. Ele é polêmico, viu? Vai ser festa aqui, viu? Vai ser bom. Então eu te espero na próxima quarta-feira, às 20 horas, tá? Um abraço, fica com Deus, até mais.